Olá pessoal, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 7 da lista das aulas 12, 13 e 14, que é a lista de força de atrito estático do Fábio Teixeira. Nesse exercício, ele fala assim: com o dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, uma de 10 centavos e uma de R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e o da de R$1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Aí a pergunta: qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Então, eu resolvi esse exercício de duas maneiras e eu vou ensinar das duas maneiras, certo? A primeira maneira é você individualizar, né, cada moeda como se fosse um bloquinho, né, normal. Então, como que vai ser? Você tem aqui, ó, uma parede desse lado, a moeda de R$1 que eu chamei de 2 e a moeda 1 que eu chamei de 1. Essa força seria a força do dedão e aqui os pesos dela. Isolando a moeda de 10 centavos. A gente vai ter o quê? A força F, que é a força do dedo, certo? A força de atrito, o peso, e a força de 2 em 1, né? É a força que a moeda de R$1 faz sobre a moeda de 10 centavos, né? Como a moeda está estática, ela está parada, eu posso fazer o quê? Ó? Falar que essa F é igual a F21 e falar que esse peso é igual a força de atrito. Foi o que eu fiz aqui, certo? F é igual a F21 e a força de atrito é igual ao peso da moeda de 10 centavos. Agora, se a gente vai para a moeda de R$1, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter essa mesma força aqui, ação e reação, porém em sentido oposto, certo? Então aqui é F12, tem o mesmo módulo do que essa. Aqui a gente tem a normal da parede, certo? Aqui a gente tem a força de atrito que mantém a moeda de R$1 parada. E aqui embaixo a gente vai ter, além do peso da moeda de R$1, a gente vai ter a FAT1, que é essa mesma FAT1 aqui em cima, né? Aqui a gente vai ter o quê? Ação e reação. Quem faz essa FAT1 aqui, né? Quem está fazendo o atrito para essa moeda de 10 centavos ficar parada é a moeda de R$1. Então, consequentemente, a moeda de R$1 vai sentir uma força para baixo, que é de mesmo módulo que essa força aqui. Essas duas forças aqui são ação e reação, certo? Fiz aqui né, como essa moeda está estática, ela está parada, F12 é igual a normal e a FAT tem que ser igual ao peso da moeda de R$1 mais a força de atrito 1 aqui em cima. Então a FAT2 vai ser o quê? O peso 2 mais a FAT1. FAT2 então vai ser igual ao peso 2 mais o peso 1, porque a gente viu aqui em cima que a FAT1 é igual ao peso 1. Isso dá pra gente que a FAT2 é igual à soma dos pesos, que dá 0,14 newtons, né? Um outro jeito de você resolver esse exercício, como que é? É você pensando como se as duas moedas fossem uma única moeda só, um único bloco. Então o que eu fiz? Eu uni a moeda de R$1 com a de 10 centavos, fiz ela ter um único formato, né? Aí você tem que lembrar que o peso agora, já que você uniu as duas moedas, vai ser a da moeda 1 mais a da moeda 1. P1 mais P2. Moeda 1 mais moeda 2. Fiz o diagraminha de força. Como a moeda está estática, ela está parada, a minha força que eu apliquei tem que ser igual a normal e a minha força de atrito igual ao peso, né? Então tá aqui, ó.
a força que eu apliquei é igual ao normal e a força de atrito é igual ao peso. Porém, lembrando que esse peso aqui é peso 1 mais peso 2. Então aqui já vai cair direto, mais facilmente, que a força de atrito é igual a 0,14 newtons. A alternativa correta, letra E. Valeu, até mais.